Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte agora do estudo de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 30 de janeiro de 2021, às 14h30, na nossa aula. Estamos estudando o livro segundo, capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E dentro do capítulo 9, o item 8, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Estudamos, na primeira parte, da questão 525 até a 528. Então vamos agora à questão 529. O que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Os espíritos dizem por imaginação, né? As pessoas gostam de magia, de coisas encantadas, mas elas não existem, né? Mas vamos aqui, eu vou fazer uma, não é discordar do Espírito Verdade, não. Ele está falando das balas convencionais do século XIX. Nós sabemos hoje dos mísseis, né? Nós sabemos que eles são teleguiados, que se direcionam pelo calor, né? Então, hoje nós temos balas encantadas, né? Balas que se desviam até atingir o alvo ali. O grau de precisão desses mísseis é impressionante. Por exemplo, um míssil que seja atirado de um navio lá no Porto de Santos e ele quer atingir aqui, esse local que eu estou. Ele tem uma margem de erro de 30 centímetros apenas, ou seja, se o ponto central é o meu rosto, né, ele vai ter uma margem de erro só 30 centímetros para cada lado ali, ele vai ser muito preciso, porque ele é teleguiado por coordenadas geográficas. Então parece balas encantadas, né? Estou dizendo isso porque não era desse tipo de tecnologia que nem existia no século XIX. Eles estavam falando dos projéteis normais, né? Das armas do século XIX aí, tá certo? A tecnologia ela é maravilhosa, mas ela também essa mesma tecnologia que eu falei dos mísseis, ela é utilizada no GPS das máquinas agrícolas para fazer colheitas. Então, assim, a tecnologia é boa, mas ela é utilizada para destruição também, né? Estudaremos aí lei de destruição, veremos sobre isso. Questão 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Então nós temos bons espíritos, né, os mentores que dirigem as cidades, as famílias, as casas espíritas, o planeta, né, ali prepostos de Jesus. Mas também temos espíritos menos felizes. Então a pergunta é: esses espíritos ainda atrasados podem contrariar os bons espíritos e, portanto, atrapalhar, né, os planos? Sim, se for, né, dentro das leis naturais, dos desígnios da providência, sim. Nós estamos num mundo de provas e expiações onde há forças ainda antagônicas. O mal ainda prevalece em muitas situações, não como um todo, mas em situações pontuais, sim. A história da humanidade ela é repleta de altos e baixos, né? Momentos em que vivemos uma certa calmaria, avanços, em momentos turbulentos. Nós vivemos momentos turbulentos, né? O finzinho aí da década passada, início dessa década, são momentos turbulentos na política, na economia, na saúde, não é? E aqui não vou entrar no mérito da questão, mas é fácil detectarmos isso. Mas também tivemos, há não tanto tempo atrás, momentos muito bons, em que a humanidade estava num estágio de cuidados com a natureza, cuidados com o próximo, maiores. Hoje não está assim, mas vai voltar a ser. O processo é cíclico, não é? É uma espiral, processo dialético, a gente vai errando e com os erros aprendendo e, portanto, sim, esses espíritos malfazejos podem atrapalhar os planos temporariamente, né? Depois as coisas acabam se ajustando. Questão 530 agora.
Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Eles podem sim. Não é? É comum a gente falar que a pessoa, às vezes sofrendo um processo obsessivo, no dia que ela tem que ir à casa espírita, tudo dá errado. Um problema no trânsito, alguém que cai em casa, a panela de pressão que dá problema, enfim. Edmir, mas então quer dizer que os espíritos provocaram isso para que a pessoa não fosse em busca de ajuda, né? Por exemplo, na casa espírita? Sim, eles podem até provocar algum pequeno acidente, alguma situação assim, quando isso é permitido pelos espíritos superiores. E de alguma maneira é um teste para ver se nós, mesmo nas adversidades, vamos enfrentá-las, superá-las e conseguir aquilo que nós precisamos, não é? Então, se os espíritos superiores não permitirem, isso não acontece. Quando estudamos o livro dos médiuns, mediunidade, sobre os efeitos físicos, a gente sabe que precisa ter 3 coisas. Estou só trazendo um outro assunto aí para esclarecer isso. Precisa ter um espírito desencarnado que deseje realizar a ação. Ele precisa ter médiums que forneçam ectoplasma material, portanto, para que ele realize a ação, e ele precisa ter autorização de esferas superiores. Ou seja, se ele quiser fazer, ele souber fazer, tiver ectoplasma disponível, mas não, os espíritos superiores não permitirem, isso não vai acontecer. Então, por isso que só acontece esses pequenos acidentes como um teste, uma prova. Caso contrário, eles não acontecem. A questão agora é a 531. Não, 530A, perdão. Os espíritos que provocam discórdia agem em consequência das animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? As duas coisas, não é? Os espíritos que nos atacam podem ser inimigos do passado, têm vínculos negativos conosco no passado, se sentiram prejudicados por nós em vidas anteriores, ou até nessa vida e já desencarnaram, estão no mundo espiritual e, portanto, tentam fazer com que a gente pague o mal que nós fizemos para eles. Edmir, mas eles estão errados ao fazer isso. Mas eles acreditam que é a forma de fazer nos pagar. E normalmente são espíritos ansiosos, eu falo isso numa palestra, porque quando na dialogação da reunião mediúnica a gente diz, olha, mas se a pessoa te prejudicou, ela vai pagar, faz parte das leis de Deus, nós não temos como escapar a isso. Não, mas esse negócio de pagar na lei de Deus, a gente nem fica sabendo, demora muito, eu quero que ele pague agora, a ansiedade aí, no meu tempo. Então, esses espíritos podem sim provocar alguma situação porque são nossos inimigos, mas também muitas vezes não são, eles se aproveitam da nossa fragilidade. Um exemplo clássico é assim, vou ao bar beber, me embriagar. Às vezes aqueles espíritos que ali estão não tem nada contra mim, nem me conheciam, mas eles querem vampirizar as energias que eu vou exalar com o meu alcoolismo. Então eles vão ali me acompanhar. Se você depois perguntar, mas por que você está prejudicando esse indivíduo? Fala, eu não tenho nada contra ele não, nem conheço ele, mas me interessa ficar perto dele. Então, das duas formas pode acontecer. Vamos parar então nessa questão, voltamos para a última parte daqui um pouco.